Amigos do Futebol em Rede Entrevista, voltamos aqui com mais um personagem muito importante. Temos mais de 110 personagens à sua disposição no YouTube, na nossa chamada videoteca, como gosta de citar o Fábio Seródio, com personagens do futebol, da imprensa, enfim, gente que faz bem para o esporte, gente que fala do esporte, gente que gosta de conversar com a gente, amigos que a gente foi fazendo também através da nossa história, da nossa carreira, da nossa estrada. E hoje, mais um velho conhecido, mas que tem muita história para contar, continua realmente muito à frente do seu tempo, tem muita coisa para mostrar e para dar exemplo, não é, Seródio? É verdade. Os senhores já estão vendo na tela o Edivar Simões, o senhor José Edivar Simões, hoje com 79 anos de idade. Eu ia fazer uma declaração de amor, porque eu adoro esse cara. Eu aprendi a conviver com ele no Corinthians quando ele foi diretor de futebol, ele me ensinou muito. É um cara fantástico, ele já é fantástico por natureza, como jogador de basquete, como treinador de basquete. Ele tem medalha olímpica antes de eu nascer, para você ter. Onde caiu? Caiu o Seródio? Caiu. Seródio. Caiu. Primeira pergunta, por uma questão de consideração. Caiu, trava. Peraí. Você travou, Seródio. Eu 1-0 para você. Sou sempre eu que travo, viu, Edivar? Hoje foi ele. Bem feito para ele. Tá ouvindo aí, Edivar? Tô ouvindo. Opa, legal. Vamos começar tudo de novo. Ainda bem que foi no começo. Vou ter que fazer a declaração de amor de novo, Edivar. Faz. Faz. Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais um grande personagem vai passar aqui na nossa tela. Nós temos uma videoteca com mais de 110 personagens já à sua disposição lá no YouTube. Apareça lá, clique, se inscreva no nosso canal. Muita gente falando de futebol, amigos nossos, que nós fizemos através dos tempos das nossas carreiras, eu e o Seródio, né? E hoje mais um convidado muito especial. Um cara que faz bem para a gente e faz bem para o esporte. Eu sei que você ama esse cara, meu caro Fábio Seródio. É verdade. E vocês já estão vendo na tela o Edivar Simões, o José Edivar Simões, hoje 79 anos de idade. Já ensaiei uma declaração de amor para ele. Ele foi uma sumidade no basquete, como jogador, como treinador. A primeira vez que encontrei com o Edivar foi em 1981, no ginásio de Ibirapuera. E de lá para cá eu tive a felicidade de conviver com o Edivar no Corinthians, quando ele foi diretor de futebol lá, e aprendi muito com ele. Gosto demais dele. Ele mora no meu coração, ele sabe disso. Depois dessa declaração de amor, eu vou deixar você tradicionalmente fazer a primeira pergunta para ele, porque eu já combinei com ele que eu vou contar um monte de mentira e ele vai dizer que é verdade. Tá bom, Quartão? Boa, Seródio. Faço as suas palavras, que eu gosto muito do Edivar. O Edivar é o cara que você conversava com ele, sempre aprendia e sempre te dava um bom caminho quando você estava em dúvida, né? Cada um na sua função, é claro, mas ele conhece muito da nossa função também, já foi homem de microfone, já foi um grande comentarista, e o Edivar tem história para contar. Edivar, você não sabe o prazer que eu tenho em te rever bem, legal, tá bonito na tela. Eu gostaria de, antes de qualquer pergunta, qualquer consideração, primeiro que te dar um abraço, e agradecer eu, em nome do Seródio e do Futebol em Rede, entrevista, embora seja futebol, mas aqui a gente fala de tudo, né? A gente agradece você ter aceitado o nosso convite e gostaria que você falasse do seu momento, né? O que você anda fazendo? Porque eu estava ouvindo antes de entrar, você conversando com o Seródio, né? Agora a gente fica em casa. Agora, para nós, todo dia é domingo, Edivar. É o caso. Realmente. Que prazer tê-lo aqui. Bom, Edivar, deixa eu começar a fazer pergunta para você. Não. Edivar, primeiro, vamos falar um pouquinho de basquete, depois a gente vai falar de futebol, que futebol eu vou torrar a sua paciência. Você tem medalha de Olimpíada antes de eu nascer. Você foi um grande jogador de basquete. Jogou pelo São José, Corinthians, assim, acho que encerrou a carreira no Palmeiras, se eu não me engano. Você, como treinador, algo espetacular. Tanto é que você foi vice-campeão do mundo com o Monte Líbano. Eu, como cruzei com você no Ibirapuera, quando você dirigiu o Monte Líbano contra o Sírio, ainda tenho na memória
tudo aquilo que significou o Edivar no basquete. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, da tua carreira no basquete, o que o basquete significou para você e para a tua família, o que o esporte trouxe de benefício para você e para a tua família, Edivar. Bom, primeiro, uma alegria muito grande revê-los, tá? Tudo que vocês disseram, a recíproca é verdadeira. A gente tinha um relacionamento de amigo e profissionalmente respeitado. Quer dizer, vocês agiram comigo, o Seroli, desde o primeiro dia que eu trabalhei no Corinthians, e a gente tinha assim, essa reciprocidade de relacionamento muito forte e acreditando, principalmente vocês acreditando na minha palavra e eu acreditando na palavra de vocês, e felizmente nós nos tornamos grandes amigos. Bem, o basquete, ele começou a fazer parte da minha vida no ginásio. Naqueles anos 60, 50, 60, 70, as aulas de educação física eram muito bem feitas e eram normalmente com atletas. O meu professor de educação física era um grande jogador de basquete, Alberto Marçol, medalhista olímpico em Londres. Mas eu, na realidade, eu era bom jogador de futebol. Eu jogava muito bem futebol. Mas no ginásio foram os primeiros passos. E aí eu continuei jogando futebol e treinando basquete na escola, até que o professor Marçom nos levou para o tênis clube, que era o time que tinha basquete na cidade. Aí eu passei a treinar basquete, mas não deixei de jogar futebol. Na realidade, eu parei de jogar futebol assim, quando jovem, quando eu fui para a seleção paulista no Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, de juvenil. Naquela época era um ano a menos. Eu tinha 16 anos e disputei. O Campeonato Juvenil era 17, mas eu, com 16, disputei o Campeonato 17. E ali eu me defini, falei, vou ficar no basquete, no futebol. Surgiu uma oportunidade para treinar no Bangu. Naquela época, eu, caipirão do interior, falei, vou para o Bangu sozinho. Nossa Senhora, 16 anos, eu já estava indo para o científico também, né? E eu fiquei um pouquinho com medo. Talvez se tivesse aparecido um clube aqui em São Paulo, que aí a gente, caipira, ia se entender mais fácil, né? Eu tivesse tentado. Mas aí acabei indo para o futebol, para o basquete. E no basquete eu continuei. No basquete eu continuei, fui devagar, fui trabalhando, e depois fui para a equipe juvenil mesmo, depois para a equipe principal. E foi interessante o que aconteceu na minha carreira. Às vezes eu converso com jogadores. Futebol mesmo eu conversava muito. O jogador tinha um certo desânimo, achava que não tinha oportunidade. E eu tinha uma máxima que eu falo até hoje para o meu neto. Eu tenho um neto que vai fazer 10 anos, que ele tem muita qualidade para futebol. Então, o jogador ele tem muita condição para futebol. E esses dias, eu dei conselho para ele. Falei, olha, desde pequeno, se prepare. Você vai jogar, ele é sub-10. Você vai jogar um jogo de sub-10. Amanhã você vai jogar um jogo de sub-11, sub-12. Tá? Não atenda o que o treinador fala, treine bastante, confie em você, porque a oportunidade pode surgir do nada. E, para mim, surgiu uma oportunidade que eu tinha um sonho, mas a oportunidade me fez esse sonho tornar-se realidade, por 2 motivos. Um, que eu me preparava, eu treinava muito. Inclusive, na minha casa, aquelas casas do interior, eu tinha uma área grande no fundo de casa, eu coloquei uma cesta oficial, com área oficial, tudo. E se eu não estava no clube, não estava na escola, eu estava batendo bola em casa. E o que aconteceu? Eu jogava no tênis, o tênis naquela época, o tênis Clube São José, naquela época, ele era um time assim, 4º do interior, 3º do interior, porque antigamente era interior e capital. E os campeões que decidiam o título estadual. Não havia um campeonato paulista, entende? Era o metropolitano e o campeonato do interior. E mais ou menos em outubro de 63, foi marcado um amistoso com o Flamengo e São José.
porque o Flamengo tinha tido já 2 grandes jogadores, um já ainda estava lá, que era o Valdir Bocardi, foi campeão mundial, e tinha o Vili Peche, que veio para a seleção em 55. Esses jogadores eram jogadores, o Vili também seleção brasileira. Eles tinham um nível muito bom e o relacionamento do Canella com o São José, com o Marçom, era muito grande. O Canella gostava demais do Marçom. E foi marcado esse jogo. E o Canella de técnico, então você imagina, eu, o garotão, sonhando um dia ir para a seleção, meu treinador Canella com o Flamengo, jogar em São José, não sei o quê. Eu sei que, coincidentemente, o Zé Cláudio Reis, vocês conhecem o Zé Cláudio Reis, foi inclusive diretor de futebol também, o Zé Cláudio foi em São José atrás que tinham tido dado informação para eles que São José tinha um armador bom, porque o Corinthians tinha perdido o amador deles, que era um jogador que tinha vindo de Niterói, chamado Bocão, um bom jogador. Mas o Bocão veio em 63 para o Corinthians e deixou a praia de Niterói. Ele ficou 2, 3 meses lá no Parque São Jorge, não é o Parque São Jorge de hoje, bonito, com as marginais, com tudo. Se vocês não viram, vocês já devem ter visto foto. Tinha recém construído o ginásio, então era bem diferente. E ele acostumado com praia, aquele cara que todo dia ia para a praia. Ele ficou lá uns 2, 3 meses, arrumou a mala dele, subiu para o Rio, para Niterói. E o Corinthians estava próximo de chegar às finais do campeonato, que aquele ano ia ser um campeonato metropolitano, e só para vocês terem ideia, esse campeonato metropolitano, que normalmente sobrava Palmeiras, Sírio e Corinthians, lotava em Ibirapuera, lotava de não entrar gente em Ibirapuera. Era um negócio... Por quê? Porque cada clube tinha 2, 3 de seleção brasileira, e a seleção brasileira, por sua vez, de 54 a 1970, ficou 5 vezes no pódio, com 2 mundiais, 2 vice e um terceiro. Então, o basquete brasileiro tinha um nível internacional, principalmente através de Vlamir e Amauri, posteriormente chegando no Biratã, que era top. O Amauri foi 2 campeonatos seguidos o melhor jogador do Mundial. Então, a gente tinha um nível muito grande e o apelo da torcida era extraordinário, porque cada clube tinha aqueles jogadores tradicionais, então tinha camisa, não é como hoje. Cada ano o cara joga num lugar que você não sabe nem onde ele está jogando. E aí o Zé Cláudio foi assistir o jogo, e eu, por sinal, joguei muito bem nesse jogo. Só que ele tinha ido ver um outro jogador, que não era amador, era um jogador que jogava de 2, de lateral. E eles gostaram de conversar comigo. Eu, mesmo dia, onde eles conversaram comigo, eu já acertei com eles, já fui para o Corinthians. Né? E de gente, cheguei lá, treinei uns dias, e daqui a pouco já começou no Ibirapuera, que eu não conhecia o Ibirapuera ainda. O Ibirapuera era lotado, camisa do Corinthians, e eu com a camisa do Corinthians titular para decidir o Campeonato Metropolitano. Mas, graças a Deus, desse ponto eu tenho assim, pessoal, né, eu tenho uma determinação muito grande. E eu joguei esse final do campeonato, continuei no Corinthians em 63, 64, né? E no Campeonato Paulista, o outro Campeonato Paulista começou em seguida, depois teve a parte do Estado. Eu sei que em 4, 5 meses, contando mais 2 meses do ano que terminou, em 6, 7 meses eu fui convocado à Seleção Brasileira. Já fui convocado à Seleção Brasileira e não tinha sido convocado para a Seleção Paulista, que disputou o Brasileiro em março em Pernambuco, no ano que Valdemar Blattskowski morreu. Ele não foi, os outros a seleção estava jogando lá e ele faleceu no desastre do automóvel. Então, eu não fui para Paulista. Quando eu não fui para Paulista, eu continuei treinando, tá? Mas eu desanimei. Falei, pô, não vou para Paulista, vou sonhando ir para a Brasileira. E o Brito Cunha me convocou para a Seleção Brasileira. E eu treinei muito e até aconteceu um caso interessante. O Amauri,
ele, por problemas ideológicos na época, de 64, okay, ele solidário a um amigo dele lá do Sírio, ele disse que não ia jogar o Mundial de 64 pelo Brasil. E foi aquela loucura, todo mundo conversando, a Mauri, ele rindo do time, mas a seleção continuou treinando. E eu sei que, quando estava próximo da finalização da convocação da Olimpíada, o Mauri decidiu ir, conseguiram convencê-lo. E ele apareceu para treinar, treinou 10 dias. Até foi uma pena, porque se o Mauri treinasse no mínimo 1 mês conosco, nós treinamos 3 meses. Treinasse 1 mês, o Brasil seria vice-campeão, seria medalha de prata. Nós perdemos da Rússia em 2 pontos, 4 pontos, coisa parecida com isso, e ele estava totalmente fora de forma para disputar uma Olimpíada, mas aguentou, mas chegou a ter câmbio. Tá? Eu sei que a perda da qualidade técnica e física do Mauri para aquele final foi importante, foi fatal, nós somos medalha de bronze. Mas o Brito Cunha me confessou, depois de muitos anos, que quando o Mauri veio, já tinha outras pessoas que iam substituí-lo. E ele falou, Edivar, ele me chamava de Jacó. Falou, Jacó, por causa de interior, aquelas coisas. E ele falou assim, você sabe que eu te levei para a seleção, eu te adoro, eu gosto muito de você, não sei o quê, você é o único técnico que pode falar mal de mim, pode me xingar, pode me criticar, que eu nem respondo porque você mora no... Não tem, você pode falar o que você quiser, porque eu andei criticando ele uma época quando ele foi presidente da CBB. Mas ele falou, você não imagina a pressão que eu recebi para te levar não te levar na seleção e levar alguém mais idade, de um certo estado, não sei o quê, você não tem ideia. Mas eu disse a eles que não ia ceder, porque eu sabia que você ia ser um grande jogador e ia começar a demonstrar já no Japão. Então, eu acabei indo para a seleção assim, questão de menos de 1 ano, eu saí do interior, assim, sabia que eu jogava, mas não tinha expressão nenhuma para um time como o Corinthians, e já fui para a seleção brasileira e fui para a Olimpíada. Então, são essas coisas que eu sou grato ao Brito Cunha, e falando nele, nossa, durante ele como técnico, ele achava que ele era o máximo, para Brito Cunha. Ele era presidente e eu ligava para ele, liguei até ele, pouco tempo antes dele morrer, ele morreu com 93, 94 anos, eu ligava sempre, batia papo grande basquete, ele ilustre, acompanhando, mas quando eu ligava, ele falava assim, quem está falando? Ele era baiano misturado com carioca, né? E eu falava assim, aqui quem está falando é aquele técnico que sabe de fluidez, de boluva de basquete. E Chacô, quanto tempo? Aí a gente emendava um papo, ficava meia hora. E eu também com o Canela eu fazia a mesma coisa. Eu conversava, se ligava para o Canela, às vezes passava 3, 4 meses, se ligava para ele, conversava com ele bastante. Eu tenho esse hábito, sabe, de reconhecer essas pessoas. E nessa fase que as pessoas estão, é uma retribuição do que você trabalha, do que eles fizeram para você, é você demonstrar o carinho, o respeito, porque é aquela história, né? Vocês conhecem meu dia conversando com o senhor Alberto. Eu ligava para o senhor Alberto também, até 100 anos eu ligava, telefonava, também lúcido. A gente falava de futebol, do futebol do Corinthians, lúcido, vocês podem acreditar. Eu falava para o senhor Alberto, como é que está, senhor Alberto? Ele falou, Edivar, você foi um grande amigo. Eu não vou falar os elogios que ele fez, porque eu não sou desse temperamento. Mas, Edivar, você veja bem como é que era meu dia no Corinthians, você testemunha. Eu falei, mas o que mudou, senhor Alberto? Além daquela loucura que era. Ele falou assim, telefonema, diminuíram, eu não tenho mais o poder, então agora os telefones são menos, agora tem mais sossego. Então, é assim, eu sempre pergunto, porque senão nós vamos desviando, minha mulher até briga comigo. Quando eu começo a contar a história, eu passo a história, passa século, eu estou falando. Edivar, então, vamos fatiar essa história para a gente se meter no meio. Você falou, a gente vai falar de futebol, é claro, também, mas
O Canella foi o maior técnico da história do basquete brasileiro? Quem foi? Canella. Canella? Veja bem, o Canella, eu não sei se vocês sabem, ele treinou até futebol antes de basquete, né? Sim. Talvez seja novidade para vocês. O Canella é o seguinte, talvez, se você for analisar no sentido geral de conhecimento profundo de fundamento de tudo, tá? O Canella talvez possa até, né, não estar entre os primeiros, mas no contexto geral de jogo, de percepção e de vivacidade, né? Eu posso contar os lances que eu sei que você não acredita. Ele era muito inteligente, muito lúcido, e ele realmente foi um treinador que qualquer um começa falando de treinador no Brasil, põe ele como número 1, e eu também colocaria como número 1. Mas tem umas passagens muito interessantes com ele. Então, conta aí. Conto. Eu vou contar duas para você. Tá bom. Você vê como é que era a visão do Canella. Em 67, nós estávamos indo para o Mundial do Montevidéu. E o Vlamir era treinador do feminino, do Corinthians. E ele começou a colocar uma certa dificuldade ali para o Canella para começar a treinar desde o início com a gente, porque ele era técnico, tinha jogo, não sei o quê. O Vlamir contou uma outra história. Outro dia, a história que eu conhecia era essa, e eu não quero desmentir o Maurinho, mas eu até reconheço, se não for essa, eu reconheço. Na semana, e o Canella, ele chegou para o Maurinho, para o Vlamir, e deu um dia para ele se apresentar para treinar. Se ele não se apresentasse, ele ia cortar o Vlamir. Agora, você imagina o treinador cortar um Vlamir no Campeonato Mundial de 67. O Vlamir com 27 anos, 26 anos, qualquer coisa parecida com isso. E aquele extraordinário jogador da FIBA, em Campeonato Mundial. Você pegar e cortar um Neymar, né? Esse jogador desse pode. E o Vlamir não me aparece, rapaz. E ele havia dito à imprensa, o Canella, que se ele não se apresentasse na quinta-feira, era uma quinta-feira, sexta-feira, ele ia ser cortado. E nessa semana, eu já estava treinando há bastante tempo em São Paulo, nós estávamos concentrados ali ao lado de Pinheiros, a gente treinava no Pinheiros. Eu tinha pedido para o Canella, me libera sexta-feira, eu treino sábado, deixa eu passar sábado, domingo lá com a minha família, a minha namorada, Eu falei, estou aqui faz tanto tempo, não sei o quê. Ele falou, não tem jeito, blá, 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 blá. Aí eu sei que teve treino. E o Vlamir não apareceu. Aí teve o treino, e ele queria agradar Aliás, o Vlamir apareceu. Nesse treino, o Vlamir apareceu. Ele queria agradar o Vlamir, pôs o Vlamir para treinar o treino inteiro, não sei o quê. E quando terminou o treino, ele olhou para mim, ele tinha me esquecido de colocar no treino, porque ele fez um time jogando contra o Pinheiro, contra alguém, outros 2 times na Seleção Paulista Nova, não me recordo agora, e ele esqueceu de me colocar, porque depois o Vlamir foi o único que ficou o tempo inteiro no treino. Aí, quando chegou, terminou o treino, que ele falou, Edivar, vem cá. Eu falei, o que é, Sotogo? Falei, não, está liberado, aquele pedido que você fez para mim pode ir. Quer dizer, antes que eu fosse dar uma dura ou uma bronca dele não ter colocado o treino, ele já me chamou, já me liberou o fim de semana para São José. E, posteriormente, o Vlamir não cumpriu a data combinada com ele, e ele cortou o Vlamir, e foi uma perda muito grande. É o mesmo caso de Tóquio. Se o Vlamir vai no Uruguai, era vice ou disputava o título. Não tinha conversa. Ele também ia disputar o título. E nós fomos vice-campeões no confronto direto com a Iugoslávia. Aí nós fomos para a terceira, a Iugoslávia foi segundo. Senão nós seríamos vice-campeão de novo. E não foi a primeira vez.
Você está falando aonde que é o Canela? É o comando do Canela, a força do Canela e o respeito que os jogadores tinham e sabiam que o negócio era duro mesmo. Ele, em 63, o Brasil foi campeão mundial no Rio de Janeiro. Mas antes da semana do Mundial, houve um Pan-Americano em São Paulo. E no Pan-Americano de São Paulo, um dos titulares da equipe brasileira era Edson Bispo dos Santos. Vocês devem ter visto jogar ou ouvir falar dele. Ele era titular, não sei se vocês lembram dele. E a seleção terminou o campeonato sábado, o Pan-Americano, o Canela determinou terça-feira a apresentação para começar o treino para o Mundial, que seria logo em seguida também. Não me recordo, 10 dias depois, 15 dias depois, já começava o Mundial também. E todo mundo foi. E o Edson me aparece na quarta-feira. O Edson apareceu na quarta-feira, o Canela cortou o Edson. E não levou o Edson para o Mundial. Levou o Suca e o Biratã como pivô. E o Edson tinha sido titular em 59, o primeiro título. E não levou o Edson. E acabou ganhando o Mundial também, sem o Edson ainda. Quer dizer, então o Canela ele era um jogador com esse porte, assim, de um técnico de não ceder. Ele tinha umas posições que ele não cedia. E aí a segunda coisa gozada que aconteceu comigo foi em 70. Eu estava disputando um Mundial muito bom, né? E eu sei que... E nós éramos 4, éramos Mosquito, Vlamir, Hélio Rupes e eu. E o Vlamir tinha operado o joelho e ele não estava 100%. Então, ele disputou um Mundial, né, igual o Zico foi, mais ou menos, no Mundial de Futebol. Vai pelo prestígio, pela necessidade, então, a presença já fortalecia. Ele jogou alguns jogos, mas não estava na plenitude do Vlamir. Ele não estava na sua plenitude. E aí, no último jogo, Brasil e Estados Unidos, se nós vencêssemos, nós seríamos vice-campeões. E se a gente perdesse, nós iríamos para quinto colocado. Aí a Rússia seria vice-campeã. Rússia não, eu nunca joguei contra a Rússia, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como também não joguei nunca nem contra a Croácia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, nunca joguei contra. Joguei contra a Iugoslávia, era a turma toda. Quer dizer, o nível dessas duas regiões, da Iugoslávia e da União Soviética, era poderosa, porque já unia todo mundo. Lituânia, a Lituânia tinha 3, 4 jogadores, os 3, 4 eram titulares da União Soviética, né? Bom, eu sei que jogando contra os Estados Unidos, no vestiário, eu imaginando que ele me colocaria como titular. Chega na hora de que ele falou, bom, então, da explicação, falou assim, e é o seguinte, eu decidi jogar fulano, e o Flamengo começa, o Edivaldo fica no banco. Agora, vocês imaginem o cara querendo explodir em campo e o sujeito dá um corte desse, né? Nossa, aquilo para mim... os caras já falaram em espanhol hoje, cospe fogo aí, né? E só que nós fomos vistos por aquecimento. Eu aqueci, não olhava nem para o lado. Aí, faltando uns 30 segundos assim, para acabar o aquecimento, ele vira para mim e fala, Edivar, vem cá. O que é, seu doutor? Você vai começar? Eu decidi, para mim não vai começar. E eu entrei e joguei. Aquele jogo talvez tenha sido o maior jogo da minha vida, assim, na minha carreira. Nós fizemos... Foi um jogo até bem difícil, muita marcação. Acho que foi coisa assim de 60 e pouco a 60 e pouco. Não passou disso para cá. Ou 64, 59, 65, 61, coisa parecida com isso. E nesse jogo eu fiz quase 20 pontos. Eu fiz quase um terço dos pontos do Brasil. Foi uma partida muito boa, assistência, eu fazia muito também. Foi assim, uma partida que foi assim, a melhor, praticamente a melhor da minha carreira na seleção. Daí, quando nós estávamos no vestiário, comemorando, ele estava conversando com o Daí, eu fui para tirar o sarro dele, falar, ô, seu Togo,
ainda bem que você me colocou, ia brincar com ele, coisa parecida com isso, né? Nada ostensivo, era de brincadeira. Quando ele me viu, que eu vim por cima dele, ele falou, Dailton, era o Dailton, o assistente, não falei para você que eu deixasse ele bravo, ele ia jogar para chuchu? Então, e essas tiradas que desmontavam todo mundo, sabe? Eu falei, quer dizer que o senhor me deixou bravo? Ele falou, eu deixei bravo, eu sempre fui bravo, como é que o senhor me deixou bravo? Ele falou, não, hoje te provoquei, né? Aí eu peguei e ficou nisso. Então, a gente tinha essa coisa e ele tinha isso com a gente, sabe? É lógico que treinador, às vezes tem jogador que não gosta do treinador, não, ele é isso, ele é aquilo. Não. É igualzinho quando você ia para a escola. Seu pai, como é que você foi de matemática? Ah, pai, fui mal, pastor, todo mundo foi mal, o professor está perseguindo a gente. Está perseguindo os vagabundos que não estudam. Eu vou A história misturar. você deve ter contado na sua casa, o Flerão também contou. Com certeza. Aproveitar que ele falou do treinador chato, que era o Canela, entre aspas, para contar uma história minha com o Edivar no Corinthians. O Corinthians foi jogar, o Edivar sabe que isso é verdade, vai lembrar disso. O Corinthians foi jogar em Goiânia contra o Goiás, meu time estava mal para caramba, o técnico era o Leão. Hoje eu já fiz as pazes com o Leão, tá, Edivar? Eu já não tenho problema nenhum com o Leão. Aí o time perdeu, o Leão passa por mim e fala, eu só falo lá embaixo, que seria para falar no vestiário. Quando chegou na hora do vestiário, ele mandou o Betão para falar com a gente. A gente, na verdade, era só eu, porque só a Jovem Pan mandou repórter, não tinha mais outro. Tinha repórter da cidade, mas de São Paulo só tinha eu. E o Betão contou para mim, falou, pô, você vê, o time perdeu, ele colocou eu. Falei, deixa comigo. Eu fiz um fuê naquele vestiário para o Leão falar, e o Leão não falou. Aí, nós vamos voltar no mesmo avião. Quando eu chego no aeroporto, está o Edivar parado na porta do aeroporto, e o Edivar todo cheio de dedos para falar comigo. Vem aqui, meu amigo, vamos conversar, não entra agora. Porque o Leão estava puto da vida, o Leão queria me pegar. Até que o Leão ficou na porta do avião, assim, ó, esperando. Eu falei assim, que está parecendo aqueles leão de porta de museu. Eu não tenho medo de leão. Foi um clima do tamanho de um bonde. E quem tentou acalmar o Edivar, o Leão, e evitar que eu arrumasse mais encrenca, foi o senhor Edivar. Edivar, eu e o Leão agradecemos você, tá? Você foi um anjo aquele dia. Você lembra dessa história, Edivar? Eu estou tentando me lembrar, mas o motivo principal eu não me recordo. Foi uma besteira de vestiário. E o pior é que o Leão gostava de sentar sempre na primeira fileira do avião. Correto. Aí os jogadores que sabiam da briga... medroso, né? Eles lotaram todo o avião, deixaram só um lugar para eu sentar, do lado do Leão. Correto. Mas, mas ele tinha esses... Vocês conheceram como jogador também. Ele tinha esses essas coisas. Mas a gente tinha que saber chegar nele, sabe? Dava para contornar. Dava para contornar. E tem aqueles treinadores que passam no ponto, né? Às vezes você tem que chegar de uma outra forma. E tem aqueles treinadores que são totalmente compreensivos, Parreira, mas o Leão era também, porque o Leão... Ele me conhecia, eu conhecia o Leão desde criança aqui em São José dos Campos, né? Por sinal, o irmão dele é meu cunhado. E ele confiava em mim. Então, às vezes, eu falava coisas que ele não gostaria de ouvir, mas ele sabia e pensava, não, o que ele está falando tem razão. Então, tinha esse lado. Ele confiava no que eu dizia, né? E desde que ele chegou no Corinthians, no período do Corinthians, ele sabia que o cara que ele podia falar e dar as costas era eu, né? Então, ele sabia que o seu Alberto, o Roque e eu, nós tínhamos um entrosamento muito forte, entendeu? E
Nós três, a gente não atravessava a competência do outro. Então, era muito bom, foi muito bom trabalhar com os dois. E o Roque, quando eu pedia, tinha coisa que ele falava, pode fazer, isso que você está fazendo está certo, faz isso. E o Roque confiava em mim. Ele, às vezes, quando tinha que tomar uma decisão dura, ele falava, Edivar, o que aconteceu com a sua posição? Falou, Roque, aconteceu isso, e a sua posição? Você deve saber, então deixa comigo. E, às vezes, quando extrapolava a competência dele, ele ele ia para o seu Alberto, falou, vamos à tarde, vamos conversar com o seu Alberto, eu, você e ele. Entende? Aí ele sempre, a não ser que fosse caso político deles, assim, do clube, eles conversavam, eu não participava. Mas do departamento de futebol, né, tanto que nós, logo que nós começamos a trabalhar lá no Roque, começamos a trabalhar, nós fizemos uma medida lá que não entrava ninguém no vestiário de futebol, no jogo, e nem no treinamento. A área de futebol são os profissionais do futebol e jogadores. A única exceção era o senhor Alberto, se ele aparecesse com alguém que ele convidou, que estivesse acompanhando ele. Caso contrário, era o senhor Alberto, eu e o Roque. Não entrava mais ninguém, né? Então, essas pequenas coisas, a gente começou a criar um outro espírito lá dentro. Outra coisa que eu tinha ido para o futebol, mas com quase 30 anos de basquete nas costas, desde trabalho de moleque, né? de jovem, na época da USP, que eu já era treinador, fazia educação física e era treinador de categorias menores. Eu tinha essa percepção e também não atravessava nada no treinador, eu aconselhava. Ele vai fazer isso lá, não sei, pensa bem. Eu cheguei a dar para 2 treinadores importantes conselho que um treinador de futebol, que era meu amigo, na época do basquete do Corinthians, que era o Brandão, que eu conversava muito com o Brandão, eu cheguei a dar, faz isso, quer ir embora, manda embora, não quero mais fulano, eu não quero fulano. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você não quer fulano, não quer isso, então vamos fazer o seguinte, vai para casa hoje, foge da imprensa, e amanhã cedo, 8 horas da manhã, a hora que você chegar, eu vou te cobrar. Pode mandar embora? Estou indo lá com o seu Alberto para a gente definir. E, nas vezes que eu falei isso, disse que o treinador falava, ô, Edivar, estive pensando melhor, aguenta um pouquinho, nós vamos criar uma confusão. Eu já sei até quem que queria mandar embora, viu, Edivar? Então, eu sempre, essas coisas, eu falava com o treinador. Agora, fulano não está, fulano acontecendo isso, não está jogando, não sei o quê, eu não falava. Se no jantar o treinador perguntasse assim para mim, Ivan, o que você acha disso aí? Aí eu dava a minha opinião, porque também, não sei se vocês sabem, eu fiquei, quase subi com o São José, quase fui para as finais do campeonato da segunda divisão com o São José. Um pouquinho antes do São José subir para a primeira, eu fui técnico lá. E me arrependi de não ter continuado, tá? Foi em 76. Arrependo até hoje de não ter saído apanhado bastante, uns 3, 4 anos. Porque eu vou dar o treinador de basquete para o futebol, ele tem uma visão muito grande. São 2 jogos semelhantes. Um joga com o pé, com a mão, mas são semelhantes. O basquete é muito mais tático, né? Ele é muito mais detalhista que o futebol, mas a essência dos 2 jogos, das 2 modalidades, são iguais. A defesa é igual, né? Tanto que eu vejo jogador de futebol defendendo, eu falo, meu Deus do céu, não é assim que defende desse jeito que você mata. Porque um defende com o pé, marca o pé, outro defende com as pernas, marca com a mão, mas a essência é mesmo. Escanteios. Isso aí, já uns 10 anos atrás, treinador amigão meu do peito, um dia peguei com ele, não era nem jogador, era treinador que teve sucesso, mas não foi top. Fiz para ele, falei, passa a cobrar escanteio desse jeito aqui. Ele falou, por quê? Primeiro pau,
no meio, segundo pau, sobe. Vamos fazer 3, 4, no começo, 3, 4 movimentos de basquete, bloqueio de corta-luz, nós vamos fazer na hora de cobrar. E a gente vai sempre trabalhar em dupla, vai pôr um grande com um jogador pequeno. Nessa troca vai sobrar um marcador pequeno marcando o grandão nosso. Depois nós vamos fazer com 3 jogadores, 2 vão para um lado, o que estava do outro lado vem para frente para trabalhar no primeiro posto. Tá? Isso aí tudo sinalizado na hora de escanteio, o jeito que o cara passa a mão na cabeça, o jeito que o cara se ajeita para chutar e volta e põe, se arruma, é onde ele vai meter a bola, tá? Se não for combinado antes. E agora eu estou vendo alguns treinadores da Europa, estou vendo já o time da Premier League assim, fazendo lances de basquete, bloqueios, ficam 2, 3 juntos, mas ainda estão fazendo sem a essência da finta, que na hora da finta que você vai pegar, vai deixar o seu marcador no bloqueio. Ainda está um pouquinho meio bruto, mas tem treinadores fazendo direitinho isso aí. Essa história de marcação fora campo aí, o campo todo, isso é marcação de coisa de basquete. Uhum. Que o Reynolds Mitchells, ex-treinador de basquete, se eu não falo a memória, usou em 74 e pegou todo mundo de calça curta. Tá? Até pesquisa para ver se ele foi treinador de basquete. Eu vi um comentário, mas acabei não levando a fundo isso. Mas essencialmente era isso. E onde essa pressão também por exemplo, eu assisti um treinador do Curitiba, o Ivo, lembra do Ivo? Ivo, um cara bacana, acho, muito bacana. foi bom volante. O volante, lógico. Bom jogador. Ele teve um problema de coração qualquer, não foi o Ivo. Não pôde jogar na Espanha, mas jogou no Palmeiras, acho, né? América. Mas Palmeiras. Uma grande pessoa. E ele Sim. começou a fazer isso aí. Eu acho que eu já estava, na época eu não me lembro se eu estava na TAM ou estava no Corinthians. Sei que ele fez, acabou o jogo, falou, Edivar, tá. Aí fui conversar com ele, falei, ô Ivo, posso dar ideia, um palpite aí? Nossa senhora, você, pelo amor de Deus, o que você quer? Ele disse, você está fazendo pressão para o campo inteiro. Foi numa Copa Brasil. Tinha uma Copa do Brasil e tinha um outro campeonato. Qual que era? Era a Copa dos Campeões. Algo assim. Ficavam vários times, né? Ia para um lugar só, ficava lá em Belém do Pará. Isso. Acho que Copa dos Campeões. Se não me engano, foi Copa dos Campeões. Eu me lembro que foi lá no estado do CRB. Um gramado grande, né? Uhum. O CRB que tem um gramado grande para chu. O Lagoas, do Rei Pelé lá. Eu sei que é um estado grande para chu. O gramado é grande. Uhum. E eu falei, Ivo, você fez certo, eu estou gostando de ver, você está saindo pressão, né? Tá. Então, eu falei, ele está fazendo direitinho. Tem um jogador, pressiona, tem o segundo, o terceiro sempre tem que sobrar entre 2 para ele poder cortar, tem que fazer isso. Você está fazendo direitinho, você está fazendo praticamente igual basquete. Ele falou, falei, mas tem um detalhe, você tem que fazer armadilha nisso. Por quê? Você está saindo do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito, os dois lados estão pressionando. Você tem que estudar o adversário, você vê qual lado que ele é mais fraco para sair jogando. Se ele tem um lado esquerdo mais fraco para sair jogando, você ameaça de marcar o lado direito, que é o que sai melhor, e deixa sair com o esquerdo. E deixa ele avançar. Ele vai chegar numa hora que ele não vai saber o que fazer com a bola, ele vai perder a bola. Ou alguém vai tomar a bola dele, ele vai dar um passe errado, vai sair o contra-ataque e vai ficar 3 contra 2, 4 contra 3. Deixa o lado mais fraco sair com bola, não aperta o lado mais fraco. Uhum. Porque se apertar, eles começam a sair só do lado direito, o lado direito funciona, aí não sai nunca mais para o lado esquerdo. O goleiro sempre vai jogar a bola, se não der, ele estoura a bola para frente. Ele falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, no basquete a gente tem quando está marcando assim, o pivôzão grandão, hoje não, que hoje você pega o Antetokounmpo aí do Milwaukee, ele sai batendo bola de um lado para o outro e enterra a bola na cabeça de todo mundo. Mas naquela época,
o pivôzão pegava o rebote, você apertava a bola que e deixava ele livre. E podia contar, ele ia bater 1, 2, 3, 4. Na quinta bola, quinto drible, ele estava desesperado para lançar a bola. Ia lançar a bola errada. A gente ia antecipar, tomar e contra-ataque em cima dele. Então, essas coisas que a semelhança do basquete... Futebol e do basquete. É muito grande. Você conheceu um jogador, Biluca? Conheceu o Biluca, do 15? Não conheci. De Piracicaba, que foi para o Japão. Mas assim, jogando, eu não lembro dele, não. Aí ele veio, foi na 95, mais ou menos. Eu já estava em São Paulo. Estava. E o Biluca, ele tinha chegado do Japão, né? E eu assisti um treino um dia, e eu vi ele treinando, acabou o treino. Eu falei, Biluca, posso dar uma dica para você? Ele falou, pode, lógico. Eu vou dar dica, mas não falo o que eu dei. Eu estou de roupa aqui, não vou mostrar como é que é. Você vai fazer aí, eu vou dizer que está certo. Quando ele saía para dar um combate, um pouco longe da área, ele acabava fazendo falta. E aí eu falei, Bruno, você sai todos e faz falta. Você faz falta, às vezes, um lugar perigoso para fazer o combate que você dá. Faz o seguinte, faz esse movimento com o pé. Você não define, nunca chegue para marcar e coloque os 2 pés com as pernas semi-abertas. Não faz isso, não trava os 2 pés no chão. Porque qualquer balanço que ele der, você morreu, você vai cair até. Você vai querer sair para um lado e para o outro com os 2 pés fincados no chão. Fica sempre com o pé assim, bem fraquinho, de um lado, os 2 ao mesmo tempo, um lado do outro. Um lado você vai bem fraquinho, tocando no chão, bem fraquinho. Ele falou, mas por quê? Porque qualquer lado que ele sair, você tem pé de apoio para virar e correr atrás dele. Porque se você estiver fixo, os 2 pés estão fixos, você não vai ter pé de apoio de saída. O arranque você não vai ter. Você vai fazer falta e por isso que você faz falta. E faz esse toquinho, assim, fica bem levezinho, assim, bem inclinado, com a perna sempre flexionada, e ficando... Porque esse balancinho que você está dando com a perna, bem fraquinho, tocando o pé no chão, um de cada vez, bem, sem ele perceber até, o lado que ele saiu, você pega ele. Eu sei que 2 dias depois ele passou na minha sala lá e falou assim, Divan, posso? Tudo bem. Por que você não apareceu antes, rapaz? Você me ensinou o negócio final da minha carreira, pô. Eu queria ter aprendido isso aí com 20 anos. Pô. Então, é aquelas coisas que os caras que treinador devia assistir muito basquete. O outro Yares de Abreu, ele foi presidente do sindicato. Ele é muito amigo meu. Ele só dá aquele jeitão dele. Você vai fazer uma palestra para mim? Eu falei, você deixa eu fazer uma palestra? Ele falou, qual é a palestra? Eu falei, eu vou escolher uns 10 itens, 10 temas. Nós vamos fazer. Você vai dar quanto tempo? Não, você fala o dia inteiro. Eu falei, então eu gosto de falar, eu vou falar o dia inteiro. Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou colocar a semelhança do basquete e do futebol nos detalhes individuais e pequenos grupos. Ele falou, pode. Aí eu apresentei isso para os treinadores, apresentei várias coisas que o basquete fazia, em seguida eu fazia o futebol fazendo. O basquete fazendo e o futebol. Por quê? O detalhe de bloqueio disso, aquilo, né? Então, você veja bem. Quer ver o que é detalhe? Eu não vou entrar nem nome, nem clube. Eu assisto um clube jogar e eu vejo o cara vai pela direita ou pela esquerda. Então, o cara está indo pela direita e mete um centro bonito, meia altura, para o atacante entrar. O atacante vem e bate com a parte interna do pé, estando ele no primeiro pau. No primeiro pau, se a bola está vindo do lado direito, o atacante só tem um pé para ele bater. É com a parte interna do pé direito, que ele vai jogar num canto ou no outro. Se ele estiver no meio do gol, entre os 2 paus e a bola vem, ele pode bater com o pé direito, do jeito
dos dois jeitos, e do pé esquerdo também. Ele pode colocar num canto, ele pode dar um tapa nos 3 dedos, que eles falam, no outro canto. Se ele tiver o centro bem vindo da esquerda, o jogador tem que se aproximar uma alternativa só, se ele for pegar no primeiro pau. É a parte externa do pé direito, para ele chutar a bola ou nesse canto ou no outro. Se ele entra com a parte interna do pé direito, a bola vai ao contrário. Sai do gol, não vai para o gol. Tudo bem, o jogador ele não aprendeu isso. É diferente daqueles Pelé, Neymar, Ronaldinho, que aprenderam, brotou na visão de tudo. E eu vejo jogador cometendo esse erro, mas o jogador cometendo repetidas vezes. Uhum. Isso aí ele tem que ficar lá no final do treino, um assessor chutando bola da esquerda para a direita, ele entrando no primeiro pau, batendo para cá com o pé direito. A esquerda, entra com o pé direito, dá uma tapinha, só de levezinho para cá. Faz do outro lado, faz para o meio. É assim que a gente faz no basquete. Basquete, se o cara tem um erro, termina o treino, fulano, fica aí. Vem aqui. Eu já fiquei com o Maurício, vocês conhecem o Maurício, irmão do Marcel? Eu já treinei com o Maurício muitos dias depois do treino, eu fazendo a bandeja para ele repetir. Eu fazia um movimento para ele repetir, porque ele não estava conseguindo fazia trocada, a movimentação de pé, braço. E naquela época, eu tinha 39 anos, fazia, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Né? Então, essas correções no futebol não é só falar. Não é só falar. Vocês devem ter ouvido história daquela época que chegavam, faziam coletivo, não sei o quê, e o treinador, no dia do jogo, ele dava instrução de como ele queria que fizesse e marcasse o jogo, o adversário. Mas não é assim que faz. Você tem que treinar bastante como é que você vai marcar o cara. Né? É um ponto até positivo que eu achei do Leão, é que o Leão não tem rachão no sábado. E sábado ele deixava para corrigir alguns detalhes e corrigia alguns detalhes que você pode fazer de marcação, como você vai comportar e o que vai acontecer se a gente errar disso, aquilo. Porque só falando você não grava. Né? Tem que fazer, né? Tanto o basquete como o vôlei, eu no dia dos jogos, de manhã, vou ter jogo 9 horas da noite, eu estou dando o final da parte de marcação, tática e ofensiva do meu time, eu estou fazendo no sábado. Estou fazendo na véspera do jogo. Então, essas coisas que vai uma equipe levando para outra. Quer ver uma coisa, sabe? Eu tive um técnico americano de basquete em 75 no Palmeiras, chamado Bill Kluska. Terminou um treino, uma quarta-feira, o Palmeiras ia jogar com o Português Santista, acho. Ele falou, Edmar, onde está? Eu falei, não, eu estou indo embora. Você não me acompanha? Eu falei, o que você precisa, viu? Ele falou, eu quero assistir o jogo. Do soccer, eu quero assistir. Esquece. Você gosta, acompanha? Eu falei, não. Eu quero ver se tem alguma coisa que eu posso copiar. Eu posso ver para colocar no basquete. Entendeu? Então, eu, por exemplo, tenho olhos, eu assisto jogos, outras modalidades, também observando coisas. Às vezes, se não é no sentido técnico-tático, é no sentido psicológico. Como o treinador agiu, como que ele fez, entendeu? Então, essas coisas, é importante você assistir qualquer modalidade e ficar sentindo como que o cara se comporta. Né? Meu caro Edivar Simões, você, na verdade, nos deu uma aula aqui, na verdade, começo a fim, foi uma palestra. Não foi Wikipédia. Infelizmente, o tempo passou rápido. É sempre um prazer. O prazer é nosso. Quando o tempo passa rápido, é porque o jogo é bom, a gente sempre falou isso, né? Então, nós preenchemos mais de 1 hora de programação, até já estouramos. Ô, Edivar, eu só queria te agradecer imensamente. Pode falar. Depois eu conto, pode falar. Eu só queria até agradecer imensamente pela participação, né, Seródio? Realmente foi uma aula que nos deu o grande Edivar Simões,
E Sim. lúcido, como sempre, como ele gosta de usar essa palavra, né? Super, super, super lúcido, né? Deu para entender tudo, inclusive lições que serão aproveitadas. Quem vê o programa, quem gosta de esporte, de futebol, vai aprender muito, como nós também aprendemos hoje aqui, certo, Serote? Lógico, ele vai morar no meu coração. Ele estava preocupado, coçando a sobrancelha. Aí, quando ele começava a coçar a sobrancelha no Corinthians, eu sabia que ele estava preocupado. Não, não fique, não. Ele não fique preocupado que nós estouramos o programa, marcamos outro dia para você falar de novo. Dá para fazer mais 10 programas, porque o que ele tem de história, meu Deus do céu. Ô, Edivar, eu só tenho a te agradecer, viu, cara? Obrigado mesmo, foi muito bom. Vocês podiam me interromper, é o que eu estava falando, vocês estavam deixando. Não, você tem que falar, quem tem que ficar quieto O Sinaldo aprendendo. falou, é conversa, então é conversa. Como eu não tomo cerveja, se eu sentar num bar com vocês dois, vocês vão tomar as 2, 3 cervejas e eu vou ficar falando. Mas eu não tomo Eu tanta também não cerveja. bebo, aí não adianta nada. Não, porque a ordem aqui, viu, Edivar, a ordem Nós vamos aqui, deixar o quarterolo de fogo, eu e você, Edmar, quem porque tem que ele não falar tem quem bebe ele. Quem tem que falar é o convidado. O repórter faz algumas perguntas, eu ouve e aprende, mas só tenho a te agradecer, o Edivar Simões, que é um grande amigo nosso, e tenho a certeza que vamos procurá-lo novamente, até porque ainda tem mais 90% ou muito mais da sua vida, da sua história para a gente contar. Edivar, obrigado pela participação, você foi genial. Nossa Senhora, mas tem história aí que você, tem demais, você né? não Tem acredita, demais. viu? Tem muita história. Tem umas histórias, eu, Edivar e Gustavo Neri, que vai para um livro um dia. Não, calma, essa aí conta depois. Você quer ver uma do Fábio? Não sei se o Fábio lembra. Fábio, você lembra na primeira semana minha de Corinthians? Não lembro. O que lá aconteceu? Em Atibaia? Hein? Não lembro. Não lembra? Conta você. Então, eu vou contar. Lembra? Eu estou chegando assim uma semana de Corinthians, né? Eu respeito muitos jogadores. Eu tenho o jogador pede um negócio para mim, eu saio correndo atrás e em 1, 2 dias está resolvido o que ele pediu. Não tem essa de enrolar, vou direto no seu Alberto, ia direto fulano, vamos decidir. Tá? Então, eu tinha muito disso. Treinador, mesma coisa. Porque eu tinha sido treinador e eu sabia o que é você precisar de uma coisa, o cara levar uma semana para te dar a resposta. O jogador, então, fica mais chateado, né? E tem uma história até gozada de jogador do Corinthians, pegou pessoas espetaculares, né? É até interessante a gente não ter ido direto, fixo no assunto, porque tem comportamentos de jogadores que vocês não acreditam, espetaculares, né? Durante o tempo que eu trabalhei lá. Mas esse caso, Ocela, eu sei que um jogador lá fez um negócio, lá, daquelas coisas. Fazer o quê, né? E eu dei uma dúvida, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, você tem ideia que você fez? E você estava lá, rapaz, e você acha que você viu, tomou conhecimento. Aí eu cheguei e falei, Seródio, pelo amor de Deus. Você falou, eu ouvi dizer, não sei o quê. Não fala nada, deixa passar, não cria crise agora, não. É treinador novo, era o zagueiro lá de São Paulo, como é que chamou? Era o Dario Pereira, eu já sei o que é. Era o Dario Pereira, eu já lembrei o que é. Isso. Aí eu falei assim, se você fizer qualquer comentário, não é nada grave, não é coisa de brincadeira boba. Vai dar. Aí eles falaram, não, fique tranquilo, que isso aí também não é motivo para... Não me interessa, eu quero falar da equipe. E você foi muito, muito leal comigo, por isso que eu tenho essa gratidão também com você. Imagina. Que beleza. A gente sabe com quem a gente lida, Edivar. Pode ficar sossegado. Muito obrigado, de coração, viu? Obrigado mesmo. Só de ver você, eu já estou feliz. Você já melhorou meu dia. Eu estou à disposição. Aí, a outra vez que vocês falaram de vamos fazer uma só de futebol. Só de futebol. Só de futebol. Porque eu só conto história. Eu posso abordar. Eu fiquei um pouco no Palmeiras, né, na Parmalat, né, no período da Parmalat, e depois o principal foi no Corinthians também. 2 oportunidades. Sim. Então, a gente tem bastante tema para falar, né? Falar bastidor, não contar coisas gozadas e coisas interessantes, coisas que foram bem feitas, né? Sim. Lógico. Eu acho muito bom, sabe? Porque nessa época de Corinthians,
em 2000 para 2003, o Corinthians, o Paranaense Futebol ficou extremamente organizado. Eu, qualquer dia, vou mostrar para vocês os relatórios que eu tenho da época. Legal. Mas detalhe de tudo que você possa imaginar. Eu Mas, cara, imagino. é muita Até porque, competência, né? Mostrava, apresentava para o treinador novo. Olha, isso aqui tá, o cara acompanhar. Só para encerrar, senão vocês vão me matar. Quando o Leão chegou, isso aqui, eu falei, Leão, senta aqui. Tá o relatório nosso aqui, tem jogador, tem isso. Eu não vou ver isso. Eu falei, não, nós estamos em outros tempos, Leão, veja isso. Agora aqui tem um cara um palpiteiro de outro lugar que gosta desse detalhe. Eu falei, o que é? Bom, então vamos conversar daqui. Aí começou, lateral direito. Eu falei, lateral direito tem o Ratinho, tem o Coelho, e tinha... Não me lembro o terceiro, não era o Edson era lateral esquerdo, não me lembro quem era lateral dele. Eu falei, não, 3 é muito. Falei, não. Peguei e falei, olha aqui, ó. Tantos jogos até agora no campeonato, vê quanto tempo eles jogaram, quanto se machucou, quanto tempo jogou. Cada um dava 30% de atuação. 3. Eu falei, se você mandar embora, você vai ficar com 60%, vai se faltar 40%. Então, já veio a lateral esquerda, quem pode cobrir aqui, ou o meio-campo que possa cobrir. Então, fica os 3. E acabaram ficando os 3, porque são detalhes, características da posição, mas se o treinador não tem uma luz dessa, né, e para assinar contrato também era muito bom. Às vezes chegava um jogador que não era aqueles intermediários de futuro, não sei o quê. Teve um que chegou para mim, não, esse jogador joga muito bem, não sei o quê, ele ganha tanto, eu quero que ele ganhe tanto. Eu falei, olha, eu levo a sua proposta. Nós vamos escrever a sua proposta e eu só levo escrito, eu de boca não levo. Você faz a sua proposta, eu vou discutir com o seu Alberto e depois eu trago para você. Comigo você não vai discutir proposta. Aí ele falou assim, porque eu falei, espera um pouco. Ele é tudo isso que você falou, eu concordo mesmo. Jogador de futuro, pode ser... O Corinthians fez 70 jogos, fez 70 jogos, ele jogou 8. Você está querendo aumento? Ele ficou com isso, teve isso, aconteceu isso. Ele falou assim para mim, vê que o seu Alberto, quanto que você oferece, que eu não vou discutir mais. Então, até na renovação do contrato, você está a história do jogador. Porque você esquece, às vezes o jogador ficou parado um ano, por isso. Aí ele está no plantel, está treinando, acaba jogando. Aí, em 2, 3 jogos, ele marca 2 gols cada um e, coincidentemente, o contrato dele vai terminar logo um pouco depois. O cara já vem com esses 6 gols, não vem com o histórico do cara para discutir. Verdade. Ô, Edivar, por falar em história, você tem muita história e é verdade. Eu te agradeço imensamente. O Edivar Simões é um nome representativo do esporte brasileiro, cara que faz bem para o esporte. Obrigado pela sua participação aqui no Futebol em Rede Entrevista. Um abraço também ao Fábio Seródio e, com certeza, vamos voltar a conversar. Obrigado, Edivar. Foi ótimo te ver mais uma vez e te ver bem. Um abração, viu? Foi satisfação. Quando eu recebi o convite do Batalha, me ligou, eu falei, Batalha, você devia escrever, mas é uma ordem, não é um convite, é uma ordem para participar. O prazer foi muito grande. Mas a gente pode voltar a falar dele. Tem muito assunto. Tem. Fica sossegado, nós vamos encher tua paciência. Você vai ter que cortar todos os leites que você está vendendo, que eu sei que você está vendendo. Seleção brasileira, eu não sei se tem gravado. Tem uma mesa redonda, eu, Solera e Galvão, quando era da Bandeirantes. Eles queriam fazer, na véspera do Mundial, uma mesa redonda com um treinador que fosse de outra modalidade, e fui eu. Solera, Galvão e eu. Solera deve lembrar. Que história. Mas é isso aí, o Galvão também lembra. Mas agora ele é famoso, agora não lembra mais. Gente, este foi Edivar Simões falando conosco no Futebol em Rede Entrevista. É mais um grande personagem que entra naquela videoteca, vai entrar de forma inédita, é claro, pela primeira vez, e depois fica à sua disposição eternamente no YouTube. Obrigado, gente.
Até a próxima com mais um grande convidado. Obrigado ao Edivar Simões, obrigado ao Fábio Seródio, obrigado ao pessoal que nos atende na retaguarda. E vamos que vamos, até a próxima.